Graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu quero trazer uma mensagem cristã e que se encontra no texto de Filemão. Filemão, um capítulo só, com 25, com 25 versículos. Versículo 1 começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Ávia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão de sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Paulo, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo isso na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, de sua bondade, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epafras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Esse é Filemon. Eu quero tentar trazer aos irmãos uma mensagem, se assim eu conseguir. Eu não sei muito bem como me apresentar diante das câmeras, então eu peço perdão, irmão, aos irmãos. Não sei se eu olho para a câmera, para a Bíblia, para as anotações. Amém? Filemon, quando foi escrito Filemon? Filemon foi escrito em 62 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma. E dessa carta ele manda, e da prisão de Roma ele manda 3 cartas: Colossenses, Filemão e Éfeso. E a carta de Filemão é uma carta direta a uma pessoa, que é Filemão. E apesar de ser uma carta pessoal, ela também pode ser lida na igreja, porque podemos aprender algumas lições com ela. Quem é Filemão? Filemão é um homem rico que possivelmente ouviu o evangelho em Éfeso e voltou para sua casa. E voltando para sua casa, ele aceitou Jesus Cristo, claro, voltou para sua casa e abriu a sua casa e começou a proclamar o evangelho lá. E assim se reuniu uma igreja dentro da casa de Filemão. De Éfeso para Colossos ficava aproximadamente 161 km de distância. Era mais ou menos, eu moro em São Roque, mais ou menos daqui até Campinas, 61 km. Aí ele volta para a sua cidade e acaba abrindo a sua casa para a igreja. O primeiro versículo, primeiro, segundo e terceiro, vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Ávia e a Arquipo, nossos companheiros de lutas,
Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Paulo começa dando graças a Deus e que a paz de Deus, nosso Pai, esteja com eles e que do Senhor Jesus Cristo também, para Áfia, Arquipo e Filemon. Quem é a Áfia? Áfia possivelmente é a esposa de Filemon e Arquipo é o filho de Filemon. E os três trabalhavam como colaboradores, companheiros de lutas de Paulo. Filemon, vale lembrar que Filemon é um homem rico e através, deixando de lado os status sociais, ele trabalha por amor a Cristo. Mas Paulo diz assim: eu sou o prisioneiro de Cristo. Paulo trabalha com a ideia de mostrar para Filemon que, através da carta, que aceitar Onésimo era um, como que eu posso dizer, era um feito, é, era um era o amor, vamos dizer assim. Era o que o amor cristão deveria acontecer. Paulo diz assim, ó, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo fez algum mal para estar na cadeia? Paulo infligiu alguém, infligiu uma lei ou algo do tipo? Não. Paulo diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Não estou aqui por causa de homens. Não estou aqui porque eu tratei mal algumas pessoas, eu roubei, ou matei, ou qualquer outro tipo de coisa, ou fiz algum tipo de atrocidade. Estou aqui por amor a Cristo. Fui colocado diante da prisão por amor a Cristo. Algumas pessoas dentro da prisão precisam ser libertas, e não estou falando de fisicamente, e sim espiritualmente. E Paulo tá dizendo isso. Eu vim até a prisão por aceitar a Cristo e por trabalhar por Cristo, por trabalhar pelo amor de Cristo, porque as pessoas dentro da prisão, tanto os presos como os soldados, viraram público de Paulo. Tanto que em Filipenses capítulo 4 vai dizer assim, que os santos vos saúdem, principalmente os da casa de César. Paulo já nos ensina que a ocasião, o lugar que estamos, foi colocado para que nós pregamos o evangelho, pregamos o amor de Cristo. Não importa se é o status social, não importa se a pessoa é um assassino ou se ele é um policial. Pregue o evangelho. Mostre que você está naquela cultura, naquela ocasião, como representante de Cristo. Amém? E Paulo ensina isso. Eu sou prisioneiro de Cristo, Filemão. Eu estou aqui por amor a Cristo. Eu aceito o meu público. Eu aceito o que Cristo coloca diante de mim. Eu quero e desejo que, quando eu pregar, as pessoas se convertam, porque é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui por amor a Cristo. No versículo 4 ao 7, vamos ler assim, vamos tentar respeitar as divisões do texto, diz assim, ó, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão de sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Do versículo 4 ao 7, ele vai dizer que mostra com clareza que que Filemon, ele não é um cristão tímido, ele não é um cristão que dentro de uma bolha, ele mostra que ele é um cristão público, porque ele fala assim, ó, versículo 5, porque tenho ouvido falar da sua fé, as pessoas falam como é Filemon, as pessoas mostram como é o testemunho dele, as pessoas demonstram que ele é um cristão genuíno, mas não só demonstra, porque na continuação do versículo 5 vai dizer assim, ó, e o que você tem no Senhor e do seu amor por todos os santos. Aqui, Filemão demonstra o fruto do Espírito Santo. E imagine assim, nós temos, tentar dar um exemplo aqui, nós temos o roteador de internet. Bom, para chegar a internet nesse roteador, eu preciso receber internet de outro lugar, que é um cabo de fibra ótica, algo assim. E daqui ele expande para os outros aparelhos, que é o celular, tablet e televisão. Quando Paulo diz assim, ó,
porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor e do seu amor por todos os santos. Ele tá ensinando, demonstrando para Filemão que Deus transbordou o amor a Filemão e Filemão tá passando para as outras pessoas. Filemão está mostrando que o fruto do Espírito Santo é o amor, é a base dele é o amor, é ajudar as outras pessoas, é ter paciência, a trabalhar a caridade, ter longanimidade, demorar para se irar-se. E assim por diante. Filemão tem esses atributos e as pessoas estão vendo a fé que ele tem em Deus e estão vendo que o amor que ele tem pelas pessoas é cristão. E devemos aprender uma lição muito importante com isso, que você tem que ter, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo em evidências. Devemos ter paciência com as pessoas, devemos ter caridade com outras pessoas, devemos demonstrar que Cristo é sublime sobre nossa vida. Cristo é sobre a nossa vida. Jesus Cristo é o mais importante de tudo. Que como Cristo me deu fé e me deu perdão e me deu amor, isso eu transmito às outras pessoas. Você tem que aprender isso, que os frutos do Espírito Santo, nós como cristãos temos que demonstrar isso publicamente. O nosso testemunho é importante. Paulo, então, no versículo 8 ao versículo 14, ele vai fazer o pedido a Filemão. Vai dizer assim: pois bem, ainda que eu me sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo, quando vai pedir o apelo a Onésimo, ele mostra que ele não quer que isso seja uma obrigação para Filemão. Eu não quero te obrigar a amar Onésimo, mas eu quero que você faça isso em nome do amor. E o amor aqui é ágape. É um amor que consola, é um amor que aceita, é um, como que eu posso dizer, é um amor que está sobre todas as coisas, sobre as dificuldades, sobre as circunstâncias. E o amor é aquele amor que perdoa. Quando Paulo diz assim, ó, eu não quero pedir isso, eu tenho liberdade para te ordenar a fazer tal coisa, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso em nome do amor. Eu sou velho e sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu estou aqui porque eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar Cristo de tal forma que tudo que acontece na minha vida é por amor a Cristo. E ele usa isso. E através do amor, ele faz um pedido a Onésimo. Ele faz um pedido a Filemão. Aceite Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão, uma propriedade de Filemão. Existiam alguns, vou dar 3 exemplos de escravos. Eram os escravos urbanos, eram os escravos que trabalhavam nas minas e eram os escravos domésticos. Paulo, toda vez que vai falar sobre os escravos, é aqueles que trabalhavam em domésticos. E Filemão e Onésimo era um escravo doméstico. Ele trabalhava para Filemão e possivelmente roubou algum dinheiro ou propriedade de Filemão e fugiu para Roma. Lá deve ter gastado tudo, possivelmente, deve ter se esbanjado em Roma e possivelmente e foi preso. E divinamente ele se encontrou com Paulo na prisão. Paulo gera nele o amor, gera nele o cristianismo, gera nele a palavra de Deus, ele se converte, ele mostra que agora ele é uma nova criatura, e possivelmente Onésimo e Paulo devem ter entrado em conversa que foi citado Filemão. E então, vamos imaginar que eles conversaram, né? Aí Paulo deve ter citado Filemão
E Onésimo disse que explicou para ele toda a situação. E dessa situação, Paulo, possivelmente, né, estamos imaginando aqui, escreve essa carta a Filemão, a ele, para um pedido para aceitar Onésimo de volta, porque agora Onésimo é uma nova pessoa. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Imagine, imagine que você tenha tratado algumas pessoas maus, deve ter roubado, deve ter persuadido alguém ao erro, e um dia você se torna cristão. E agora que você é cristão, você deve voltar lá atrás e acertar as contas. Você deve voltar lá atrás e ter reconciliação com as pessoas que você uma vez quebrou o vínculo. E isso acontece, além de Onésimo, acontece com duas outras pessoas na Bíblia, que é Jacó e o filho pródigo. Jacó saiu da sua casa é, em desacordo com o seu irmão, que ele recebe a bênção que o pai era para dar que o pai ia dar para Esaú, e Jacó pega essa bênção e, como Esaú descobre, fala que ia matar Jacó. Então ele sai com brigas com o irmão. E depois disso ele não consegue voltar, porque ele brigou com o irmão. E quando ele vai voltar, ele fica com medo. Porque ele brigou com o irmão e não sabe como voltar, não sabe como conversar. Ele não sabe como interagir com o seu irmão, porque a última vez que ele soube do irmão, o irmão queria matar ele. Ele era uma pessoa que não sabia fechar a conta, não sabia sair do lugar sem, como que eu posso dizer, sem ter paz com as outras pessoas. E o outro era o filho pródigo, que ele chegou ao pai dele, ó, me dá minha herança porque eu quero sair daqui. Aí contextualmente, se você pede uma herança naquela época, ao pai você está dizendo que o pai morreu. Você está dizendo que o pai já não serve mais para você. Porque a única coisa que o pai tem para te dar é, é a herança. Não, ele mesmo já não vale mais, já não é tão suficiente, já não é tão, é, como que eu posso dizer, tão valioso. O dinheiro é mais valioso que o pai. É isso que o filho pródigo está querendo dizer para o pai: me dá minha herança porque eu vou para lá, eu vou para longe. É um outro que saiu tendo uma conta aberta. Ele ele tratou mal o pai e agora não sabe voltar. E quando ele estava no porco, ele lembrou. Ele lembrou que o pai dele tinha abundância, comia de pão. E ele começou a raciocinar na cabeça dele como pedir desculpa. Porque ele saiu sem fechar a conta e agora para ele voltar, ele não sabe voltar. Ele não sabe voltar como filho. Ele está na cabeça dele querendo ser tratado como escravo. Assim como acontece com Onésimo. Onésimo, ele era um escravo, era propriedade de Filemon, e as pessoas, e quando Paulo pede para ele, vai dizer no versículo, acho que é 15, 16, vai dizer assim, não trate essa pessoa como escravo, mas sim como irmão caríssimo. Se você tem algum problema com alguma pessoa, vai lá e trata com essa pessoa. Se você tem algum problema, vou repetir, se você tem algum problema com alguma pessoa, vai lá e trate com essa pessoa. Porque o texto de Filemão está ensinando para nós ter reconciliação com as pessoas, ter paz com as outras pessoas, ter amor por outras pessoas. Se você chega no seu serviço, se você hoje é cristão e antigamente no seu serviço você mentia, você deve acabar com isso. Se você Ih, chutei a câmera aqui. Se você pega, se você furtava e hoje se converteu a Cristo, você deve se reconciliar com aquela pessoa que furtava. Você deve chegar naquela pessoa e dizer: um dia eu já te furtei, você não sabe, mas hoje eu quero pedir perdão para você. Uma introdução rápida. Se você tem problema com alguma pessoa, com alguém ou em algo, volte lá e se reconcilie. Pague, feche a conta. Você tinha uma dívida, agora pague essa conta. Pague ela através do amor, através do perdão. Se você precisa perdoar, perdoa.
feche a conta da inimizade. Feche a conta do ódio. Se você odeia alguma pessoa, coloque o amor sobre isso. Ah, mas aquela pessoa me fez muito mal, me tratou, me humilhou. Paulo diz assim: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Se você se sentir humilhado por uma pessoa, coloque o amor em cima disso. Mostre que o amor de Cristo é mais abundante que o ódio que você tem por outra pessoa. Mostre que quando você vai tratar com outra pessoa, você não vai tratar com ódio, você não vai tratar com discórdia, você não vai tratar como que eu posso dizer, com desigualdade. Trate ela como um irmão caríssimo, porque é isso que diz no versículo do 15 ao 16, ó. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, mas não como escravo, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Então, não volte, como que eu posso dizer? Quando você for tratar a conta, quando você for fechar a conta com alguém, não se comporte como você se comportava antes. Agora se comporte como um irmão cristão. Você tem que dizer para a pessoa aquela. Quando eu trabalhava daquela forma, quando eu se comprometia daquela forma com você, se eu falava daquele jeito com você, com estupidez, com arrogância, era porque eu não conhecia o amor de Cristo. Hoje eu conheço e hoje eu vim aqui pedir perdão para você, vim se reconciliar com você. Eu quero dizer que hoje, a partir de hoje, eu vou ser uma nova pessoa. Eu não quero ser tratado como Paulo usa, como um inútil. Eu não quero ser tratado como inútil. Eu quero ser útil, tanto para você, para a sua comunidade, para o bairro, para a cidade. Eu quero ser um novo Onésimo. Eu quero ser para aquele que eu tratei mal, um irmão. Eu quero ser tratado como um irmão. E é isso que o texto ensina. E eu quero trazer 3 lições que aprendi através desse texto. O primeiro é que Jesus Cristo, é que Filemão representa Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o autor autor e consumidador da fé. Consumador da fé. Amém. Consegui acertar. Consumador da fé. É ele que dá a fé a nós. É ele que coloca em nós a fé de ter esperança nele. Jesus Cristo também é o amor. Amor sublime. É aquele amor que acolhe. É aquele amor que, apesar de apesar das pessoas acharem que está distante, é um amor que está próximo. É um amor que traz reconciliação. É um amor que une as pessoas. Jesus Cristo é um amor que une as pessoas. Jesus Cristo também é representado por Paulo como intermediador. Paulo está sendo um intermediador das pessoas, dentre Filemão e Onésimo. E Jesus Cristo é esse. Ele diz assim no finalzinho, no versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. Quem pagou pelos nossos pecados diante de Deus? Não foi Jesus Cristo? Quem quitou a conta na cruz? Não foi Jesus Cristo? Jesus Cristo foi o nosso intermediador. Foi ele que colocou uma pedra em cima da nossa dívida. Foi ele que chegou lá e falou assim: eu pago essa conta. Se ele deve alguma coisa, eu pago. Se ele tem alguma coisa ainda em divergência contra você, eu pago. Eu vou ser o fiador. Eu vou mostrar que essa conta pode ser paga, porque Onésimo não conseguiria pagar aquela conta. Possivelmente, possivelmente ele ia ser castigado, possivelmente ele ia ser, como pode dizer, naquela época os donos dos escravos poderiam até matar. Mas Paulo tá sendo, Jesus Cristo está sendo representado por Paulo dizendo assim: ó, eu posso pagar essa conta. Você não precisa, você não precisa morrer pelo seu erro. Você não precisa morrer pelo seu erro. Jesus Cristo pagou pelo seu erro, pelos seus pecados. Jesus Cristo foi na cruz e disse assim: ó, está consumado. Eu paguei a conta. Eu quero mostrar através de Filemão que Jesus Cristo interveio através através da vida dele e mostrou que, apesar da sua conta não conseguir ser paga, você não conseguir pagar ela, você ter uma lacuna muito grande entre sua dívida e você, Jesus Cristo conseguiu.
E através de Jesus Cristo temos reconciliação. Assim, ó, quando Filemão e Onésimo se encontraram, possivelmente teve reconciliação, possivelmente eles voltaram a se trabalharem junto, e Paulo ensina que ele deve ser tratado como irmão. Bom, Jesus Cristo, quando foi à cruz, ele foi, nós, né, através da cruz, através da morte dele, fomos reconciliados com Deus. Deus reconciliou consigo o mundo e agora somos chamados de irmãos. Por que somos chamados de irmãos? Porque aceitamos o amor que Cristo nos entregou. E é isso que eu quero deixar para vocês nesse texto. Filemão é 25 versículos. No versículo 23 ao 25 é saudações e bênçãos. Espero que os irmãos tenham gostado. E é o primeiro vídeo, eu não sei muito bem me expressar, mas se vocês se vocês gostaram, eu peço que os irmãos curtem, compartilhem e possivelmente vai sair mais vídeos. Espero que Deus me ajude a melhorar os vídeos, a expor melhor a palavra de Deus. Não consigo trazer muita claridade, mas espero que os irmãos tenham gostado. Amém?